Programa de Três Cabeças, Educação e Cultura Popular. Hoje nós vamos falar de patrimônio público cultural, patrimônio público histórico e cultural. Né? Começando aqui pela Ponte do Arco de Lindóia, recentemente saiu nos jornais que a Ponte do Arco da cidade de Lindóia estava sendo demolida. Porque, com o passar dos anos, a ponte foi desgastando e precisou de uma reforma. Em vez de fazer a reforma restaurando a ponte, como ela era, né, como era a ponte original, resolveram fazer outra ponte. E aí os moradores da cidade passaram a dizer não podemos fazer isso com a nossa ponte, afinal de contas é o cartão postal da cidade de Lindóia. E aí a história começou e vamos ver o que aconteceu. A ponte foi salva da demolição exatamente quando? No seu desmonte, né, já tinha começado. A Ponte dos Arcos é considerada o cartão postal da cidade de Lindóia, no interior de São Paulo. Teve seu tombamento aprovado por unanimidade pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Jurídico do Estado de São Paulo, né? O CONTEMPENHARTE. E foi uma luta intensa, né, da cidade para que isso ocorresse. Né? O órgão estadual, portanto, ao chegar na cidade, né, reconheceu a importância histórica e arquitetônica, né, da construção. Ela foi inaugurada em 1935. Né? A resolução ainda será publicada no Diário Oficial do Estado, mas, de qualquer maneira, a ponte está tombada pelo patrimônio público e agora pretende-se fazer ali uma espécie de um museu a céu aberto, sem mais ter trânsito de carros, né, de caminhões, enfim, para que as pessoas possam andar pela ponte, passear pela ponte, ser um ponto turístico mesmo da cidade, como já era, né? Só que antes passava o trânsito, né? De quem vai da cidade de Lindóia para a cidade de Águas de Lindóia. Né? Pois bem, vejam vocês a importância, né, do patrimônio público histórico-cultural, né? De fundamental importância no caso da ponte aí dos Arcos para a cidade de Lindóia, porque é o cartão postal, está registrado, portanto, na própria história cultural da cidade. Né? É um ponto turístico da cidade. Isso tem uma importância muito grande porque conta, né, a própria história dos moradores de Lindóia. Né? Essa ponte, ela teve, inclusive, estudos na época que ela foi construída, de vários engenheiros de várias partes do Brasil visitavam a cidade de Lindóia, iam até a ponte, né, medir a capacidade que ela tinha, né, porque era uma construção tecnológica importante para a época, e a partir da medição, né, do peso que a ponte suportava, isso possibilitou a construção de outras pontes em várias cidades brasileiras. Né? Então, é uma ponte de extrema importância para a nossa história. E, graças à luta do povo de Lindóia, a ponte já está sendo, né, restaurada, ela vai ser novamente reformada, né, conforme ela é mesmo, como sempre foi, e a prefeitura vai construir em outro local uma ponte, essa sim, para o trânsito passar por ela. Né? Então, hoje o programa vai trazer exatamente a importância do nosso patrimônio histórico-cultural,
porque é a nossa história, não é? É a história do Brasil, é a história do povo brasileiro, é a história da nossa cultura. Mas, afinal, o que é patrimônio histórico-cultural? O termo patrimônio histórico-cultural diz respeito a tudo aquilo que é produzido, material e imaterialmente, pela cultura de determinada sociedade, que, devido à sua importância cultural e científica, em geral, deve ser preservado por representar uma riqueza cultural para a comunidade e para a humanidade. Então, é algo assim fundamental para a história de um povo. Patrimônios históricos no Brasil. O patrimônio histórico do Brasil forma uma lista extensa que inclui desde paisagens naturais e ruínas a cidades inteiras. Importantes registros que contam a história do nosso povo, né? Então, é muito importante, né? Existem 14 patrimônios históricos e culturais da humanidade no Brasil, que constam na lista da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, né? Então, são patrimônios que está na lista da Unesco, né? A Unesco, ela tem em todo o mundo, né, vários patrimônios histórico-culturais, né, que ela tem, né, o cuidado, né, a preservação, e ela faz aí um trabalho pelo mundo todo. E é bastante rigoroso, né, um patrimônio histórico-cultural entrar na lista da Unesco. O Brasil tem 14. Vamos ver quais são? Temos a cidade histórica de Ouro Preto, Minas Gerais, o centro histórico de Olinda, em Pernambuco, temos as ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, o centro histórico de Salvador, na Bahia, o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais, o Plano de Piloto Brasília, Distrito Federal, também é um patrimônio público, cultural reconhecido pela Unesco, o Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí, o Centro Histórico de São Luís, no Maranhão, o Centro Histórico de Diamantina, Minas Gerais, o Centro Histórico de Goiás, a Praça de São Francisco, em São Cristóvão, Sergipe, Rio de Janeiro, paisagens cariocas entre a montanha e o mar, o Conjunto Moderno da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais, o Sítio Arqueológico Cais do Valongo, no Rio de Janeiro,
Pois bem, aí apresentamos os 14 patrimônios culturais do Brasil, né? Na lista da Unesco. A nível nacional, nós temos o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IFAM. O IFAM, né, que é um órgão federal, ele tem uma lista, né, mais de 20 mil edifícios e 83 conjuntos urbanos tombados, além de mais de 12 mil sítios arqueológicos brasileiros. Então, o IFAM, esse órgão federal, é responsável, né, pelos patrimônios históricos culturais do Brasil, né? Então, o IFAM faz um trabalho de preservação, de olhar para esses patrimônios, né? Cuidar desses patrimônios, porque representa muito para toda a nossa cultura, como eu já venho dizendo aqui no programa de hoje, e nós vamos verificar a importância disso, né? A importância da preservação do patrimônio, né? Já é importante preservar o patrimônio público, isso é fundamental, né? Porque o patrimônio público é de todos, ou seja, é de toda a sociedade. Imagine vocês, então, o patrimônio histórico, cultural e artístico, né? Então, há que se cuidar muito, porque aí está registrado, né, toda a nossa história, o nosso desenvolvimento e a história do nosso povo, né? Então, qualquer país que se preze, preserva a sua cultura, né? E preservar a sua cultura significa também preservar seus patrimônios históricos, culturais e artísticos. Por isso que tem o órgão brasileiro, o IFAM, que faz esse trabalho de olhar e preservar os nossos patrimônios culturais, artísticos, históricos. E temos a Unesco, né, e a sua função, que é cuidar, né, mundialmente da preservação dos patrimônios históricos da humanidade, através de leis de proteção e restaurações que possibilita a manutenção das características originais. A Unesco, né, que é uma organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e Educação, é o órgão responsável pela definição de regras e proteção do patrimônio histórico e cultural da humanidade. Então, a Unesco ela tem um papel assim significativo a nível mundial, assim como tem também um papel significativo o IFAM a nível nacional, né? No caso, um órgão brasileiro que cuida dos patrimônios públicos brasileiros. Além disso, né, todas as cidades, né, através das prefeituras, também cuidam, né, dos seus patrimônios públicos, históricos, culturais, locais, né, porque tudo isso representa a história de cada cidade, o desenvolvimento de cada cidade e a cultura do povo de cada cidade, né? Então, é de fundamental importância esses órgãos para cuidar de uma riqueza cultural tão significativa da história das cidades, dos estados, do país e do mundo, né? De toda a humanidade, né? Então, é algo assim muito importante para o nosso programa de hoje falar sobre o patrimônio histórico-cultural.
nós temos um momento triste da nossa história cultural. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, quando pegou fogo recentemente. Para vocês terem uma ideia da importância aqui da Unesco, porque quando o país não tem recursos para desenvolver o patrimônio desses locais, a Unesco entra com ajuda, né? Inclusive ajuda financeira, se necessário for, como foi o caso do Museu, né, Nacional do Rio de Janeiro. E aqui tem um problema, né, porque o cuidado, né, é de fundamental importância, né? Esse incêndio foi assim, na época, né, não tem tanto tempo, de muita tristeza para o povo carioca e para o povo do país todo, né, que sentiu bastante, porque ali se perdeu grandes obras de grandes artistas, né, e a história, né, principalmente a história registrada dentro do museu. Mas o museu foi recuperado, mesmo tendo o prejuízo que teve da perda das suas obras. E aí está a importância dos órgãos do IPHAN e a Unesco, que quando isso ocorre em qualquer lugar do mundo, sendo necessário, a Unesco, né, como órgão mundial, vai ajudar e recuperar, porque significa a história de toda a humanidade, não é? Então tem que ser mesmo recuperado e preservado, porque é a cultura da humanidade. Agora vamos a uma pergunta, né? Uma pergunta importante. Escola é um patrimônio histórico-cultural? Evidentemente que sim, né? Aí nós temos a imagem da Escola Rodrigues Alves, uma escola pública da rede estadual do estado de São Paulo, né? A escola fica na Avenida Paulista, aqui na cidade de São Paulo, e é patrimônio histórico-cultural, evidentemente, a começar pelo prédio, né? O prédio é um patrimônio histórico-cultural. E dentro da escola, o que se faz dentro da escola, né? O ensino e a aprendizagem, a educação. A educação também é um patrimônio, né, histórico, cultural da humanidade, né? Portanto, é um patrimônio material, o prédio, e é imaterial a educação que se desenvolve lá dentro. Fora isso, as obras, né, que estão dentro do prédio, que representa bastante histórias, né, dessas obras, o sentido delas e o desenvolvimento, né, da própria história da cidade de São Paulo, da história, né, da região que está lá na escola. Então, é um patrimônio, todas as escolas, é bom que se diga isso, todas as escolas, sejam elas públicas ou particulares, são patrimônio históricos culturais. Portanto, precisam serem preservados e cuidados, né? Porque é o centro de formação da criança, do adolescente e do jovem. Começa na escola o desenvolvimento do homem, não é isso? Então, portanto, é um patrimônio histórico-cultural muito importante para todas as cidades, para todos os estados, para o país, né? E para o mundo todo, não é?
Por que vandalizar escolas? Quem ganha? Quem perde? Bom, primeiro que vandalizar é um crime, né? Você está vandalizando um patrimônio histórico, cultural, e você está vandalizando um centro educacional, né? Portanto, é um crime, não é? Agora, quem ganha com isso? Evidentemente que ninguém ganha, né? Pelo contrário, né? Só perde. Primeiro perde o aluno, o estudante da escola, porque até reformar novamente, né, para que ele possa ter a plenitude, né, do prédio para os seus estudos, o trabalho dos professores, a gestão da escola, dos funcionários, enfim, da comunidade. Né? Todos perdem. E todos pagam o prejuízo, né? Porque o prédio sendo uma escola pública, a sociedade paga os impostos, portanto, tem que pagar o prejuízo que teve ali. E se ela é particular, os alunos, né, os pais dos alunos, pagam as mensalidades, né? Portanto, todo mundo paga quando isso ocorre. Agora, nós temos que entender por que, que isso ocorre. Por que, que acontece isso nas escolas brasileiras? Nós vamos verificar isso um pouquinho adiante. Por que vandalizar os orelhões? Lembra do orelhão? Se você é muito novo, talvez não, aqui na cidade de São Paulo, né? Ainda tem, mas bem poucos. Mas o orelhão tem uma história de grande importância na comunicação do povo brasileiro. Quando o telefone não era tão acessível, né, como é hoje, né? Você hoje tem o telefone no seu bolso, através do celular, a comunicação mudou bastante, houve uma grande revolução na comunicação brasileira, mas antes disso, o orelhão tinha um papel fundamental. E era assim tão importante que em todos os bairros, né, tinha orelhões e no centro da cidade você tinha quase que em toda esquina um orelhão. Você usava aquelas fichas, lembra que a gente colocava as fichas e falava, né, por 3 minutos para cada ficha? Comprava as fichas na telefônica, na banca de jornal, na padaria, enfim. Você se abastecia das fichas para se comunicar. E naquela época, né, de grande concentração dos orelhões, era comum, né, a gente ver orelhão como esse aí da imagem, né, deteriorado, quebrado, jogado no chão, assim, vandalizado de forma bruta, né, de forma terrível, né, e causava prejuízos imensos, né, porque as pessoas, quando se tinha um orelhão quebrado, nos bairros principalmente, tinha que ir até outro orelhão, e não era tão perto um do outro assim como no centro, né? Então dificultava bastante quando você tinha um orelhão quebrado, vandalizado, né? E aí, novamente, a pergunta, né? Quem ganha, quem perde, né? Sabemos quem ganha, né? Quem ganha é sempre as empresas que constroem orelhão. Quanto mais orelhão quebrado, mais orelhão vai ter que fabricar, mais orelhão, portanto, vai vender, né? E quem perde? Quem perde é a sociedade. Quem perde é o próprio que vandalizou, porque ele vai pagar imposto, né? Na pior das hipóteses, ele vai comprar, todo ser humano precisa comprar, e ao comprar, paga imposto.
Então, todos perdem, né? E aí todos perdiam, e perdiam bastante, né? Isso faz parte, né, da cultura de um povo, né? Por que, que o povo vandaliza, né? Quer dizer, o povo, né? Por que, que alguns, né, da sociedade vandalizam, né? Os prédios públicos, as escolas, os monumentos, enfim, né, os patrimônios públicos culturais do país, né? Outro dia mesmo, eu tive notícia que a Pampulha, né, que a gente viu a imagem aí, amanheceu rabiscada, né, pichada, tal, né? Isso às vezes, né, muitas vezes até acontece no nosso país e tem uma explicação para isso, né? Tem uma explicação e é o que nós vamos ver agora. A importância da preservação do patrimônio histórico-cultural. Aqui vem a explicação, né, para a gente tentar entender por que, que um patrimônio público, histórico, cultural, muitas vezes sofre vandalismo, né? Se não bastasse os acidentes, né, como o incêndio que a gente viu lá na imagem aqui do Rio de Janeiro, né? Porque veja só, o patrimônio histórico cultural faz parte, né, da história e da cultura de um povo. Isso nós sabemos. Preservá-lo significa que esse povo sempre terá na sua história meios e maneiras de terem futuro. A cultura, né, de um povo, o desenvolvimento cultural do indivíduo, do ser humano, do cidadão, representa o seu próprio futuro. E no Brasil, sabemos que temos problemas dessa cultura de preservação dos seus patrimônios culturais, devido à falta de formação do nosso povo, com pouca divulgação na mídia, das escolas, que não realizam essa formação, das políticas públicas, que não realizam formações adequadas. Assim, a população cresce alienada e distante da necessidade da preservação, exatamente por falta de formação cultural. É claro que o texto aqui ele dá uma dimensão muito grande, né? Porque não é todo o povo que não preserva, né? Mas o que nós temos que dizer é que falta no Brasil políticas públicas que possa ter, né, uma formação maior do povo brasileiro. E quando eu falo povo brasileiro, nós temos que pensar nas crianças, né, nos adolescentes e nos jovens, nas escolas, portanto. Né? É lá que se forma o desenvolvimento cultural. Não é? Afinal de contas, é onde transmite, né, a formação, é onde se forma através do quê? Da educação, a educação escolar. Não é? E tem a educação familiar. Não é? Então, as duas juntas possibilitam o desenvolvimento do ser humano, né, do indivíduo. Agora, a mídia, ela também, ela fala pouco, né, da preservação do patrimônio, né? Tem se falado mais, isso é bom que se diga também, né? Tem se falado mais, tem tido sim
até programas, né, sobre patrimônio histórico, cultural no Brasil. Então, tem se falado, há um desenvolvimento aí. Mas eu acho, né, eu penso, né, melhor dizendo, que as escolas, através da política pública, né, das políticas públicas, deveriam ter uma disciplina, exatamente uma disciplina específica, né, do patrimônio histórico-cultural. Está certo, né, que todas as disciplinas podem, e muitas, né, trabalham o patrimônio histórico-cultural, né? As artes, né, a disciplina, a arte, né, a história, a geografia, a língua portuguesa, mesmo a física, a química, a matemática, né? Enfim, todas as disciplinas do currículo escolar trabalham, sim, o patrimônio histórico-cultural, né? Porque é o conjunto de disciplinas que desenvolve o processo educacional. Evidentemente, desenvolvendo o processo educacional, está também desenvolvendo o processo cultural. Muitas escolas, inclusive, né, faz um trabalho assim importante quando desloca, né, seus alunos até os museus, até os centros históricos, né, aos centros histórico-culturais da cidade. Mas isso deveria ser uma política pública mais que tivesse mais investimento, porque o aluno, se tivesse no currículo um processo de formação, né, de sair da sala de aula, sair da escola, sair do prédio escolar e ir até o patrimônio, né, histórico, cultural, lá tem equipes, né, que vai falar da história daquele patrimônio, né, do seu desenvolvimento, enfim, da sua origem, de tudo como começou, de toda a história que ali está. E isso é um processo de formação, né? Se tem uma disciplina, né, específica, né, para trabalhar a preservação do patrimônio, né, a começar da própria escola do aluno, né? Eu vejo, por exemplo, que uma disciplina dessa poderia dar conta, por exemplo, de um projeto de estudar a própria história, né, da escola, a história do prédio físico da escola, do desenvolvimento da escola. E isso pode-se fazer, né, porque a escola, o que era ali, aquele espaço, né, antes da escola, o que se tinha ali, né? Então, é um projeto de pesquisa que muito interessante, inclusive, que pode ser visto, né, procurado, pesquisado nas regionais das prefeituras, na própria prefeitura, e também com os moradores antigos, né, aqueles que moram na comunidade, que moram no bairro, que possam contar, né, como que desenvolveu aquela escola, né, como que construiu, como foi o desenvolvimento daquela escola. Então, seria um projeto inicial, né, que começava aí formando o aluno da importância, né, daquele prédio, da construção daquela escola e principalmente da preservação daquela escola. A partir daí, os projetos maiores, né, e conhecer os centros históricos da cidade, né, através de uma política pública efetiva, né, com investimentos, que pudesse aumentar a formação do aluno, né, aprofundar a formação do aluno. Isso seria de uma riqueza extraordinária, né? E isso é uma necessidade, né? Porque quando se forma culturalmente um povo, né, isso ocorre mudanças, transformações significativas, né, para a história desse próprio povo, né, do desenvolvimento desse povo. Então, o programa de hoje, quando trata do tema, né, o programa de três cabeças, né, educação e cultura, quando trata desse tema, trata com esse olhar
né, com o olhar de que as políticas públicas podem e devem desenvolver, né? As próprias prefeituras, né, podem desenvolver projetos que leve as escolas aos monumentos da cidade, né, aos patrimônios históricos culturais da cidade. Isso traz um crescimento bastante significativo, né, para a formação desses alunos, que será o cidadão de amanhã, né, que vai olhar com outro olhar os prédios públicos e principalmente os prédios dos patrimônios, né, o patrimônio histórico-cultural, seja ele material ou imaterial, né? Portanto, nós temos aí imagens, né? Como a própria capoeira é um patrimônio cultural brasileiro, né? E tantas outras manifestações culturais que são patrimônio, né? Por exemplo, o frevo em Recife, o samba brasileiro, o carnaval brasileiro, né? São patrimônios públicos, históricos, culturais do nosso país. E a cultura, ela representa mais do que formação, né? Ela representa a própria organização da fundamentação da vida humana, né? Através da educação, o homem pode ser feito mais homem, né? Com um desenvolvimento mais pleno e muito mais significativo. É isso. Programa de Três Cabeças, Educação e Cultura Popular. Obrigado pela sua atenção e até o próximo sábado com um novo programa. Como vocês já sabem, todos os sábados às 10 horas da manhã, sobe no YouTube o nosso Programa de Três Cabeças, Educação e Cultura Popular, que é programas, né, da D3 Educacional, a editora D3 Educacional. Acompanhe a gente pelo www.d3educacional.com.br. Entre na nossa loja virtual, adquire as nossas publicações. E você que escreve e queira publicar o seu livro, nos procure. Nós temos o maior prazer de recebê-lo ou recebê-la, né, para analisar o seu trabalho e com possível publicação pela D3 Educacional. Tá certo? Até o próximo sábado, boa semana a todos e até lá com mais um programa D3 Cabeça, Educação e Cultura Popular. Lembrando que além do programa D3 Cabeça, Educação e Cultura Popular, nós temos às terças-feiras, às 16 horas, o programa Diálogos Acadêmicos, onde eu e o professor Marcos Roberto dos Santos trazemos toda terça-feira um tema acadêmico para ser dialogado, conversado e até debatido, né? Então, participe, né? E temos às sextas-feiras o programa Rodas de Memórias com a Sônia Quirino, né? Então, são programas que estão aí no canal da editora D3 Educacional, que você acessa pelo próprio nome, né? Editora d3educacional.com.br pelo YouTube. Você participa lá dos programas, ouve os programas, veja os programas, nos acompanhe e nos procure para publicar o seu livro, ok? Tenham todos mais uma vez, né? Uma boa semana, grande abraço e até lá.